Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para tornar tudo mais iluminado, está entrando no ar o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Enio Masaki Hara recebe o preletor Yutaka Yokoyama e o preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro. Eles falam sobre a importância da pequena vida. Retirar ou abortar significa que estamos retirando a vida que está iniciando. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Chamados carinhosamente de pequena vida, os filhos de Deus que estão nos ventres das mães precisam ser amados desde os primeiros instantes de gestação. Agora, o preletor Enio Masaki Hara, o preletor Yutaka Yokoyama e o preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro falam sobre a importância da pequena vida. Acompanhe. A importância da pequena vida. A Seitonoi fala em seus livros, por exemplo, no livro Pela Paz dos Anjinhos, que muitas coisas que ocorrem aqui no mundo fenomênico têm como causa também o ser humano destruindo a vida, ou seja, matando as pessoas através da prática do aborto. E para falar sobre esse assunto hoje tão importante aí para a conscientização, para que todas as pessoas então dê a essa importância à pequena vida, o professor Yokoyama, o professor Ariovaldo está aqui hoje para esclarecer como valorizar essa pequena vida. Professor Yokoyama, não só a Seitonoi, mas tem muitas correntes a favor da vida e não contra a vida, que seria a prática do aborto, né? Sim. E a Seitonoi também fala que a vida é uma vida de Deus e que nós não temos o direito de tirar essa vida de Deus, né? Sim. Como as pessoas podem entender de que ali não é apenas um fruto casual de um homem e de uma mulher, mas que é uma vida que se manifesta ali através do amor de Deus, professor? É sim, porque a concepção do ser humano, a vida do ser humano começa na vida intrauterina, que é no ventre da mãe. Então, retirar ou abortar significa que estamos retirando a vida que está iniciando, apesar do corpo carnal, ou seja, ainda inicial, mas ali já está alojado a vida que deve desenvolver de uma forma como ser humano, né? Então, retirar ou abortar significa que estamos matando essa vida que seria o homem ou mulher que seja. Tá. Então, essa vida que teria eventualmente a oportunidade de estar se matriculando nesse mundo terreno, nessa escola terrena, deixa de ter essa oportunidade e, consequentemente, provavelmente esse espírito, na maioria das vezes, fica meio triste, talvez, com essas consequências. Sim, fica muito triste e até revoltado, né, assim, por não ter essa oportunidade. Tá. E essas crianças abortadas, Ariovaldo, que eventualmente se sentem discriminadas, tristes porque foram abortadas, ela pode causar algum sofrimento na família, ou nos pais, ou nos próprios irmãos que teria se tivesse nascido, por exemplo? O que acontece existe um aspecto que é um aspecto, na verdade, da influência desses, vamos chamar de anjinhos que foram abortados, né?
que em relação à influência, ocorre no seio da família, às vezes, que o espírito que é abortado, ele tem um pouco ele revolta, de não aceitar, porque todo espírito tem uma missão, que é a missão de nascer, a missão de vir a este mundo, né? E naquele momento que ele foi tirado desta missão, então ocorre às vezes uma revolta, um desespero, e os descendentes sofrem a influência, então, dessa revolta, desse desespero. E são muitos os casos, então, de pessoas que sofrem a influência de espíritos que foram abortados, né? De anjinhos que foram abortados. Às vezes, a influência nos filhos, quando os filhos começam a manifestar revolta, manifestar ódio, né? Eu conheço um caso de uma criança que os pais tiveram um aborto antes porque, na verdade, queriam ter um momento certo para nascer o filho, esperando que a família tivesse prosperidade para que depois viessem os filhos. Então, a esposa ficou grávida uma vez, não é a hora ainda, abortou. Ficou grávida outra vez, não é a hora ainda, abortou. Ficou grávida a terceira vez, não é a hora ainda, abortou. O casal estava estudando, fazendo faculdade. E aí, quando resolveram ter um filho, a filhinha dele estava com quase 2 anos e ainda não pronunciava nenhuma palavra. E eles esperavam muito, assim, que o bebê pudesse falar as primeiras palavras. E a primeira palavra que o bebê passou a pronunciar foi: eu te odeio, eu odeio você. E disse que era uma criança super revoltada, que agressiva, que tinha um comportamento assim muito revoltado, né? E aí foi esses pais, né, quando chegaram na Setion-Noye e fizeram uma orientação com o preletor, então foi orientado que pudesse batizar a criança que foi abortada, os filhos que foram abortados, né? Dando a eles um nome, e fizessem oração também para essa criança durante o prazo de 21 dias, foi acompanhado por um preletor, essa orientação. E na primeira noite que o casal sentou e pediu perdão pelo ato cometido, porque comete na ignorância de não saber a importância da vida. Exato. Na primeira noite, a criança que até então era completamente revoltada, tornou-se uma criança dócil e no outro dia pronunciou, né, papai, mamãe, né? E aí perdeu aquele aspecto negativo. Existem outros tantos casos. Eu conheço o caso de uma moça que ela abortou também em função de que numa viagem que ela fez, numa pós-graduação, ela acabou conhecendo uma pessoa no exterior, ficou grávida, essa pessoa nem sabia de que isso aconteceu. Quando ela voltou para o Brasil, ela fez um aborto e depois ela se formou, uma pessoa muito... tinha pós fora, falava 5 línguas e de repente ela começou a perder tudo aquilo que ela conquistou. E ela entrou numa depressão profunda, ao ponto de um dia ela tentar se jogar do seu apartamento, porque a única vontade que ela tinha era de cometer suicídio. Até que ela foi acolhida por uma tia, foi levada na Setion-Noye, e aí ela acabou confessando, na verdade, que ela tinha feito esse aborto. E a dor da criança que foi abortada, o desejo de vingança, às vezes, que é emanado do espírito que é abortado, que entra em sintonia com essa pessoa, do sentimento de culpa do ato praticado. Então, fazer com que ela tomasse, na verdade, esse tipo de atitude. E aí, quando ela reconheceu o seu erro, também batizou essa criança, então ela perdeu esse aspecto, que foi o aspecto da depressão. Existem outros tantos casos de filhos que, às vezes, até na idade adulta, manifestam aspectos infantis, vontade de viver no escuro, comer doce, tudo para atender a solicitação desse anjinho que não teve oportunidade de nascer. Então, são vários tipos de influência, né, desses espíritos que foram abortados, que, na verdade, suplicam pelo amor da família, que clamam: por que isso aconteceu comigo? Que pedem socorro. E hoje, então, existe uma questão assim que no materialismo hoje, uma degradação moral na família, e o materialismo hoje, ele parece que a vida é uma coisa descartável, é um material descartável. Exato, o ser humano é um material descartável. Então nós precisamos resgatar esse valor e ensinar as pessoas a importância de amarem, principalmente os seus filhos, né? Professor Yokoyama, para as pessoas que, por falta de conhecimento, acabaram praticando um aborto, por exemplo, não que queriam, naquela época, talvez, matar uma criança, mas por falta de conhecimento, como disse o professor Yokoyama agora há pouco, né? Já praticou, o que elas podem fazer seguindo o ensinamento da Setion-Noye? Tem 2 segmentos, né, para seguir. Primeiro é arrependimento de ter praticado por falta de conhecimento. E depois fazer o culto, né, colocando o nome. Se não sabia se era homem ou mulher, então coloca o nome que serve para os dois, ambos sexos, né? E a mãe, o pai, os pais, né? Importante fazer a oração, pedindo perdão naturalmente, e depois
fazer o juramento de que nunca mais vai praticar isso, né? Então, como mundo espiritual que eles vivem, nós comunicamos através desse arrependimento, através dessa oração que fazemos. Então é assim, eliminado a culpa, né? E também os espíritos que foram abortados também conhecem, né, o amor dos pais e se torna um espírito normal e começa a vibrar vibração positiva para aquela família. Certo. Professor, agora no mês de abril, a Seitoneia promove a festividade do Santuário Roso, onde ela é conhecidíssima no Brasil inteiro como a festa espiritual, a festa de gratidão aos antepassados. Nesse caso, as pessoas que praticaram, por exemplo, um aborto, elas podem também, claro, fazer um registro espiritual para esses anjinhos, dando nome conforme o senhor orientou, né? Com certeza. Fazer o registro e ali como vai 20 mil pessoas, mais ou menos, que vai fazer a oração, então vai receber uma versão mais forte, né? Para que eles vão se iluminar ou se salvar mais assim, rapidamente, né? Tá. Como o assunto já também entrou na festividade, professor, se a pessoa, o casal, está assistindo o programa agora, puxa vida, será que foi um aborto, será que não foi um aborto? Se ele tiver dúvida se sim ou não, nesse caso, não se faz ou faz? Olha, se tem alguma coisa que está acontecendo sem saber por quê, às vezes é por causa desse aborto que aconteceu sem perceber. Tá certo. Mas muitas vezes é realmente o aborto que está, às vezes, né, prejudicando a vida normal do casal. Porque então é bom fazer. É bom fazer, sim. Tá certo. Evaldo, valeu a pena ter nascido? Com certeza. Quanto uma dádiva. Né? Quanto vale essa vida, né, Ari? Nossa, quanto vale. Graças ao amor dos pais que amor dos pais, né? Abençoado por Deus e amado pelos pais, né? Que filho que dorme em tranquilo segurando na mão dos pais? Não dorme, né? Os nossos pais são nosso porto seguro. Com certeza, com certeza. E ser tirado a vida pelos pais é você perder o porto seguro. Então, acho que é uma revolta muito grande dos espíritos que são abortados, né? E acolher novamente essas crianças é manifestar o amor. Mas muitas crianças também que já foram abortadas por desconhecimento dos pais, hoje já encontraram também o caminho da luz, não só por causa da Seitoneia, mas porque os pais são religiosos, frequentam uma igreja católica, um templo evangélico e outras entidades, né, que falam tanto do amor. Do amor, né? Aí ocorre um arrependimento, né? Isso, exato. E, na verdade, esses anjos acabam depois sendo protetores da família, né? Com certeza, hein? Com certeza. Acabam sendo protetores. Tem uma dúvida grande com relação ao aborto também, assim, que tem aquele aborto espontâneo, né? Então, a Seitoneia ensina, o Dr. Taniguchi ensina, que o aborto espontâneo, em muitos momentos, é um anjo que precisa permanecer pouco tempo no ventre materno, para poder ter a vibração espiritual da família, e então, depois, ao partir para o mundo espiritual, ele passa a ser um espírito protetor. Mas como a gente nunca sabe quando o aborto espontâneo é espontâneo porque ele é um espírito protetor, ou é uma criança que rejeitou também o nascimento e se enforcou no cordão umbilical para morrer, então a gente batiza, né, dando nome a ele e reconhecendo ele como parte da família. Tá certo. Né? De que maneira que eles recebem essa oração lá em cima, professor? Esses anjinhos? Através de vibração, né? Vibração. Que emitimos através da leitura de palavra da verdade e o sentimento que eles recebem, né? Mas é o sentimento, que é a vibração que eles recebem. Então, esses anjinhos que foram abortados, professor, lá em cima, se os pais ainda não se arrependeram, não fizeram oração, e se eles ainda não reencontraram para a vida, eles acabam sofrendo muito lá também, assim como um adulto, devido a essa revolta do aborto provocado. Como o diretor Ari mencionou, tem espíritos já bastante assim, evoluídos, que vêm só para ter aquele momento de concepção no ventre da mãe, e ter aquela experiência, talvez, de 3 ou 4 meses, e se aborta, né? Ou é abortado também, né? Então, nesse caso, não tem assim muito problema, porque o espírito já vem sabendo que aquele momento é momento de sua evolução, né? Espiritual.
Mas tem casos assim que pode o pai, por questão econômica, situação como ali mencionou, que não quer filho ainda, né, por não ter uma situação econômica boa. Então, nesse caso, naturalmente que eles têm esse sentimento, né, de receber essa contra, né, vinda dos pais que evita, né, vir no mundo, então eles realmente ficam ressentidos, fica com sentimento de rebeldia contra os pais. Mas após a oração, tudo, e arrependimento, conselho, tudo sim. Se harmoniza, né? Sim, de acordo com o grau espiritual dos pais, né? Tá certo. Às vezes faz só por formalidade, né, dizendo... Tá. Então é importante, na verdade, que faça... a oração é uma forma de perdão, né? De arrependimento, de pedir perdão, né? De reparação, né? Sim. Ari, alguém que está em casa agora, por exemplo, tem uma amiga que ficou grávida, está desesperada e quer praticar o aborto, porque os pais não aceitam, o marido acha que não é a hora, como você disse agora há pouco, né? Como orientar uma moça, uma senhora, uma mulher grávida a não praticar o aborto? Certo. A primeira coisa que você precisa entender é que a criança é uma dádiva de Deus. E se você teve a oportunidade de, nesse momento, não importam os meios, conceber a ter um filho, então esse filho precisa nascer. Esse filho ele vem com uma missão nesse mundo. E você, então, precisa assumir essa responsabilidade. E pode ter certeza que com o filho vem tudo aquilo que você precisa. Vem a força, vem a prosperidade, vem a situação que vai que vai lhe dar condições de ter esse filho. Então, muitas pessoas que optam, às vezes, nesse momento de dificuldade pelo aborto, depois se perdem na vida e não conseguem nunca mais se encontrar. Às vezes, tinha tudo para construir um casamento feliz, mas há a rejeição das duas partes. Exato. Não consegue prosperidade porque no passado ocultamente praticou esse ato. Então, assim, não tenha medo. Se houve um erro, se o erro foi cometido, assuma a responsabilidade e siga em frente. Não tenha medo da sociedade, não tenha medo da família, mas agradeça a oportunidade de ter dessa dádiva de ser mãe. E eu peço assim, sabe, antes de cometer qualquer tipo de atitude, procure uma orientação da Setion-Noye. Venha conversar com o preletor e ele vai explicar passo a passo para você o que é a vida e o que é essa oportunidade, então, de conceber um filho, de ser mãe. Professor Crama, falamos agora da festividade. Alguém que está em casa agora assistindo o programa da Setion-Noye fala, puxa vida, eu gostaria de ir lá fazer essa oração, dedicar esse dia para esse meu filho. As pessoas podem ir lá, não tem entrada, tem ingresso, ou chega lá e entra? Não tem ingresso, não tem que pagar nada. Tá. Só, se for possível, fazer o registro espiritual para as pessoas falecidas, ou mesmo para os abortos, né, praticados. E esses registros poderão ser adquiridos no dia lá na academia, né, professor? No dia, ou se quer fazer antecipado nas regionais, né? Tá, também, né? Mas, Evaldo, para os jovens, né, ou para as jovens, digamos assim. Jovens. Também, os jovens né? também. Os jovens e as jovens, né, que estão numa fase, digamos assim, que poderá cometer algum delito nessa parte, uma expressão. Qual que é a mensagem que você deixa para eles ali? Eu gostaria que, sobretudo, antes você pensasse a respeito da sua vida, que valorizasse a sua vida e a importância da sua vida e a oportunidade que você tem de fazer o que você quiser com a sua vida, justamente de construir o bem, de construir algo maravilhoso, de construir uma vida que realmente possa servir de exemplo e de dedicação de amor ao próximo, aos seus pais e à sua família. Então, antes de cometer qualquer tolice, pense em você, pense nos seus pais e, sobretudo, no amor de Deus. Muito obrigado. Obrigado pela participação. E venha conhecer a Setion-Noye, venha conhecer o movimento jovem da Setion-Noye e descobrir o valor que existe dentro de você. Muito obrigado, Ariel Rosa. Obrigado pela orientação. Obrigado, professor Koyama. Obrigado pela orientação. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado por ter compartilhado de momentos tão felizes ao assistir o programa Setion-Noye, um modo feliz de viver. Como sempre, terminamos o nosso programa com uma oração. E olha, o silêncio de uma oração envolve mesmo a distância e une até mesmo os corações distantes de quem mora na mesma casa. Portanto, se envolva, se entregue neste momento ao nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia e conto com ela no nosso próximo encontro. Até lá!
Coração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos, assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência.